Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Lengruber. Tenho feito ao longo das últimas semanas alguns vídeos sobre política e de maneira mais específica sobre a campanha eleitoral do ano de 2020. Quero advertir, como fiz nos outros vídeos também, eu não sou candidato a nenhum cargo eletivo, vereador, prefeito, e também não estou, neste vídeo, fazendo campanha para nenhuma candidata, para nenhum candidato em particular. Claro, o vídeo tem as minhas opiniões, tem a minha visão de mundo sobre a sociedade e sobre a política também. Hoje eu queria conversar sobre o binômio, sobre essa divergência que há entre políticos e técnicos, e outras questões a mais. Há entre nós um discurso de que a gente precisa, na administração pública, de pessoas técnicas em detrimento dos políticos. Isso é uma meia-verdade, não é uma verdade por inteiro. E eu me explico. É claro que nós precisamos de competência técnica, saber o que fazer e saber como fazer. Mas essa competência técnica, ela não pode, na administração pública, prescindir, não se pode abrir mão da competência política. Em outras palavras, é como se a gente pudesse dizer assim de maneira bastante simplificadora. O técnico, ele sabe como realizar a ação. O político é aquele que escolhe que ação realizar. Nesse sentido, é por isso que numa democracia, num Estado de direito democrático, nós, cidadãos, cidadãs, eleitores, escolhemos um candidato, um grupo político, um partido, para, a partir dessa escolha, indicarmos aquilo que nós entendemos seja o melhor a ser feito, o que fazer. Claro, esse candidato, uma vez eleito, ele precisa se acercar de uma equipe técnica, qualificada, competente, para realizar de maneira profissional, eficiente, aquilo para o qual ele foi eleito. Óbvio, eu particularmente entendo que os técnicos precisam ser técnicos da carreira pública, técnicos que estão na área da fazenda, da economia, da gestão, da administração, da educação, saúde, turismo, cultura, agricultura, esporte, enfim, em todas as áreas que, no caso do ano de 2020, uma prefeitura deve se ocupar. Então esse é o primeiro ponto que a gente deve levar sempre em consideração. A expectativa pela técnica é porque nós desejamos alguém competente. Mas a gente não pode perder de vista que um orçamento público é sempre limitado. E como limitado que é, haverá necessidade de se fazer escolhas. E aí as escolhas têm a ver com o tipo de voto que a gente quer. Nossas escolhas estão direcionadas para o bem da coletividade, para incluir aqueles que historicamente foram excluídos, para dar oportunidades melhoradas para aqueles que sempre foram, em algum sentido, prejudicados e deixados para trás na história da cidade, na história do país. Isso se chama política. Isso se chama tomar uma decisão, fazer uma escolha numa determinada direção. Técnica, qualidade técnica, por si só, não faz isso. Ela é a ferramenta, o mecanismo através do qual se consegue dar cabimento, dar cumprimento às escolhas políticas que são feitas. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Ao escolher os nossos candidatos, e aqui eu estou falando de maneira mais específica para o Poder Executivo, para a Prefeitura no ano de 2020, a gente deve perguntar o que é que esse candidato deseja fazer. Pensar no seu planejamento, na sua proposta de trabalho, nos seus valores, na sua visão de mundo, para que ele possa, então, a partir dessa visão, executá-la. E junto com essa pergunta, a gente deve também se questionar: quem, além dele, integra essa equipe
para que haja condições técnicas, habilidades, competências, experiência naquela função, as credenciais necessárias para o que fazer seja execuível, ou seja, saiba-se como fazer. Uma outra questão que tem se dito muito por aí é que, além da competência, o político precisa ser honesto. Claro, isso é evidente. Mas a gente precisa ter um pequeno cuidado ao falar sobre esse ponto, para a gente não cair naquela falsa ideia, expectativa de que o combate à corrupção, que é necessário, combate à corrupção que é urgente e que precisa ser feito no país, ele não pode tomar o primeiro lugar da vida da sociedade. Porque uma história de simplesmente se combater a corrupção fez com que o país, isso a gente pode contar histórias do Brasil colônia, do Brasil república, dos governos civis e militares, da história recente do país, em nome do combate à corrupção, muitas leis, muitos direitos, eventualmente são usurpados e são negligenciados. Repito, o combate à corrupção é urgente, mas ele obrigatoriamente, para ser eficiente, ele deve ser feito dentro dos limites, competências, prerrogativas da lei, dos órgãos de Estado, dentro do Poder Judiciário, dos órgãos auxiliares da Justiça, do Ministério Público, do Poder Legislativo e dos próprios órgãos de controle interno dos poderes executivos, no âmbito do município, do Estado e também do governo federal. A gente não pode confundir o combate à corrupção como messianismo, com a ideia de que uma pessoa nos salvará de todos os males de corrupção que há no país. Todos os países, em maior ou em menor escala, têm experiências de corrupção. Isso tem a ver com a natureza humana, infelizmente. E esse é um combate permanente que a gente deve fazer, a partir de nós mesmos, nas pequenas experiências do dia a dia, até que isso reverbere de maneira positiva, de maneira impactante, que seja um testemunho real de uma vida que impõe valores e que denuncia a corrupção. Esses dois pontos, a questão da competência técnica, a questão da honestidade no trato da coisa pública. E, por fim, a gente precisa se perguntar, já falei isso num outro vídeo, repito aqui, esse nosso desejo pelo novo. Porque novo é diferente de novidade. Novidade é o carro do ano, é uma roupa nova que não existia, que foi desenhada e passou a estar na moda. Novidade é aquilo que chega e, de maneira efêmera, como que fumaça que se vai com o vento, como aquela brisa da manhã que o primeiro sol que bate desfaz aquela brisa, aquela névoa. Isso é novidade. Novidade é passageiro, é transitório. Novidade é aquilo ligado quase que à ideia do consumo, do consumismo. Diferente é o novo. O novo é aquilo que inaugura e que inova experiências que nós ainda não tivemos. É razoável que a gente queira assim. Por quê? Porque sempre que a gente tem decepção com o mundo político, e não são poucas, infelizmente, as nossas decepções, a gente pensa assim: ah, minha decepção é porque fulano não foi honesto, ou porque fulano não foi competente. Então eu preciso de algo novo. Mas por que algo novo? Será que a forma como nós estamos votando vai fazer com que a gente escolha o novo simplesmente por ser novo, em detrimento da competência, em detrimento da honestidade? Ou a gente vai se deixar levar pela propaganda, a propaganda de sempre que muitas vezes nos engana, infelizmente, de que o novo, simplesmente por ser novo, é melhor? Não. O novo, simplesmente por ser novo, sabe como fazer. Sabe fazer honestamente também? Não necessariamente.
É curioso porque há também no nosso meio a ideia de um gestor profissional, que tem experiência, por exemplo, da área privada, da administração privada, e que, ao chegar ao poder público, faria as coisas acontecer de uma maneira melhor, com uma melhor performance. Isso também não é verdade. Porque a coisa pública, ela tem uma dinâmica muito própria e que precisa ser dessa forma. É claro, tem muita burocracia, o Brasil é um país cartorial, o Brasil é um país que privilegia muito documento em detrimento de ação, mas é importante que se entenda, toda a legislação de controle de licitações, de contratações, de concursos públicos, de aquisição, de parcerias públicos-privadas, enfim, todo esse universo legislativo, administrativo, tributário existe para garantir que o dinheiro público, que é o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro da sociedade, sejam tratados de maneira proba, de maneira correta. E que, como ele é limitado perto de frente todas as questões e demandas que nós temos, ele precisa ser administrado de maneira bastante coerente. Repito, saber o que fazer é uma escolha política. E por isso a gente vota. A gente vota num projeto. A gente vota naquilo que a gente acredita que a sociedade precisa. Mas esse projeto por si só não se mantém de pé se não houver por trás e por baixo, na base desse projeto, qualificação técnica capaz de realizar, de dar cabo, de fazer com que esse projeto consiga ganhar força, musculatura e execução. O novo pelo novo não nos garante isso. A gente não pode acreditar em eleição numa aposta. O que a gente precisa efetivamente é de proposta, planejamento de execução de curto, de médio e de longo prazo. Por isso é tão importante, e isso a gente não vê, infelizmente, que haja uma participação política da sociedade também de uma vida toda. Construir grupos, participar da vida partidária, questionar, criticar, se indignar com tudo que está aí, mas assumir uma postura proativa, realizar propostas, empreender um projeto para a cidade. Pode não ser um projeto que vai se realizar agora, que precisa de 4, de 8, de 12 anos. Ou seja, uma visão. Que cidade nós queremos ser na próxima década, para as próximas gerações? É preciso pensar além de onde nossos olhos hoje, aqui, agora, conseguem enxergar. E o outro ponto, para terminar sobre tudo isso, é que essa participação, sendo proativa, evita essa atitude reativa. O reativo, diante da incompetência e diante da desonestidade, ele escolhe o novo. Ele escolhe um nome diferente, mas que, infelizmente, por conta da cultura, como não houve consciência ao longo do tempo, pode simplesmente repetir mais incompetência e, eventualmente, até mais desonestidade também. Tomara a gente consiga construir, se não para essa eleição de agora, mas é possível começar essa visão de mundo, uma visão propositiva e nunca uma visão simplesmente reativa. Votar contra? Não. Vamos escolher em quem votar. Ir votar e depois cobrar aquilo que foi apresentado para ganhar o nosso voto. Forte abraço, pessoal!